queridos e queridas da EJA, quinta fase da Educação de Jovens e Adultos do Centro de Mídia de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Josino Malagueta e vou convidar vocês a fazer uma viagem conosco aqui pelos caminhos da história. E para iniciar, vamos lá ver o objeto de conhecimento da nossa aula. Nós temos aí a aula de número 20 e o objeto de conhecimento, industrialização e imperialismo. E como detalhamento, segunda fase da Revolução Industrial, o imperialismo e teorias racistas do século XIX. Vamos lá? Muito bem. Então nós temos aí um novo modo de produzir, que é a Revolução Industrial. Nós já falamos da primeira fase da Revolução Industrial, agora nós vamos falar de um segundo momento, né, dessa revolução, mas vamos então iniciar dando um conceito aí do que é a revolução, do que foi a Revolução Industrial. Vamos lá? A Revolução Industrial foi uma mudança radical na maneira de produzir bens e serviços que ocorreu na Inglaterra a partir da metade do século XVII. E aí você pergunta, professor, mas por que a Inglaterra? Por que foi a Inglaterra que deu início a esse processo de mudança na produção, na forma de produzir? Aí nós vamos então dizer por quê. Vamos lá? Vejam lá. A Inglaterra reunia alguns fatores que possibilitaram a ela dar esse salto espetacular na forma de produção. Que passos foram esses? Primeiro, a acumulação de capital com atividade mercantil. Lembrem-se que a Inglaterra era a senhora do mar, né? A rainha do mar, aquela que dominava os mares. E esse processo daí da comercialização fez a Inglaterra acumular capital suficiente para dar início a esse processo no modo de produção. Depois, nós vimos aí a implantação de um poderoso sistema bancário que financiava a produção. Então, um outro fator importante. Depois, a Revolução Agrícola, que ao mesmo tempo que incrementa a produção, expulsa para as cidades um exército de reserva de mão de obra que vai fornecer mão de obra a custo muito baixo nas cidades para trabalhar nas indústrias. E mais um fator, uma considerável reserva de carvão mineral, energia que tocava a máquina a vapor. Lembre-se que a força motriz, a energia que gerava, né, a máquina a vapor, era o carvão mineral, e a Inglaterra tinha essa reserva. Então, esses fatores possibilitaram a Inglaterra ser o país que deu esse salto aí no modo de produção, na forma de produzir, na mudança, né, da produção. Exatamente, vamos então agora ver o seguinte, nós podemos dizer que a Inglaterra, que nós temos aí 4 fases, né, da Revolução Industrial. Vejam lá, a Revolução é um processo contínuo, né, porém, didaticamente, pode ser dividida em 3 fases. Primeira, a Revolução Industrial, que vai de 1750 a 1850. A segunda Revolução Industrial, que vai de 1850 a 1950. A terceira Revolução Industrial, a partir de 1950, e atualmente, no século XXI, já se fala na chamada Indústria 4.0, também chamada de Quarta Revolução Industrial, certo? Hoje nós vamos tratar da nossa revolução, da segunda fase da Revolução Industrial, certo? Vamos lá, então. A segunda Revolução Industrial, aquela que aconteceu de 1850 a 1950. Então, a segunda fase da Revolução é a continuidade do processo de produzir, porém, agora com outras características. Né? Aquele primeiro momento era ainda a manufatura, com um pouco de introdução da maquinofatura. Mas agora nós vamos ter novos equipamentos, novas tecnologias que vão ser colocadas aí. Então, essa segunda fase apresenta uma incontida dinâmica impulsionada por inovações técnicas, entre elas a descoberta da eletricidade, a invenção de Henri Bessemer
para a transformação do ferro em aço. Então vejam que todas essas tecnologias, essas técnicas, vão possibilitar, né, a essa mudança, essa forma revolucionária na forma de produzir, certo? Muito bem, vamos então continuar? Vejam lá, temos aí as ferrovias, né, que são fundamentais, porque o surgimento e o avanço dos meios de transporte vai ampliar, né, no caso, as ferrovias, e também nós tivemos aí a invenção do automóvel e do avião. Então, três inventos fundamentais e importantes no processo que vai impulsionar a revolução. As ferrovias, né, o trem, o automóvel e o avião. Então, isso vai ser fundamental nesse processo. Depois, nós temos aí o telégrafo, né? Posteriormente, nós tivemos a invenção dos meios de comunicação, o telégrafo e o telefone, né? Assim como o desenvolvimento da indústria química e de outros setores, que também vão ser importantes nesse processo, que é, por exemplo, aí a questão da transformação do ferro em aço, permitindo a produção em larga escala, o que revolucionou as indústrias metalúrgicas. Por quê? Porque o aço ele era mais duro, mais resistente, né? Então, tinha um custo de produção mais barato, logo suplantou o ferro e transformou-se no metal básico da segunda etapa da industrialização. Vejam que nós estamos falando das tecnologias, dos inventos, daquilo que foi importante nesse salto aí, nessa segunda fase da Revolução Industrial, certo? O dínamo, outro invento importante, que possibilitou a substituição do vapor pela eletricidade como forma motriz das maquinofaturas. Então, as máquinas que eram tocadas pela força do vapor, né, agora eles são tocados pela energia elétrica. Outro invento importante aí foi o motor a combustão chamado motor a combustão interna. É uma invenção de Nicolau Otto, aperfeiçoada por Gottlieb Daimler e Carl Benz e Rudolph, que introduziu o uso do petróleo. Vejam que aí nós vamos sair daquela matriz energética chamada carvão mineral e vamos entrar no processo do uso do petróleo, que vai revolucionar aí a industrialização em todo o mundo. Não é isso? Isso aí foi importante nesse processo. E aí nós vamos então agora entrar no processo, a partir daí do uso da eletricidade, né, do uso do petróleo, nós vamos então ter um salto significativo no processo de produção. E nós vamos ter aí, vamos falar do Ford, né, vamos falar de Taylor, que vão ser fundamentais nesse processo. Mas antes nós vamos falar aí, né, das características da revolução, da segunda fase da Revolução Industrial. Vamos lá? Vejam, as novas tecnologias introduzidas nesse período possibilitaram a produção em massa, a automatização do trabalho e o aparecimento de outros tipos de indústrias, como, por exemplo, a indústria elétrica e a indústria química. Isso. Maior especialização do trabalho na busca pela otimização dos lucros. Daí nós estamos vendo essa linha de montagem que vocês estão vendo aqui. A linha de montagem ela foi fundamental nesse processo, né, da otimização da produção. O aparecimento das linhas de montagem, né, as chamadas esteiras rolantes, por onde passava a parte do produto a ser montado, dinamizando a produção. Vejam, você tem aí um produto, claro, aqui nós estamos passando a nossa linha de montagem, está passando o produto pronto, mas como funciona a linha de montagem? Ela vai, por exemplo, no caso do televisor, nós vamos ter uma peça, não é isso? Essa peça vai correndo,
a pessoa que está aqui, o trabalhador, vai pegar, vai colocar uma outra peça nela, ela vai para frente, o outro que está na frente dele coloca uma outra peça, o outro coloca outra peça, até chegar no final e você tem um produto pronto, né? Então, a linha de montagem otimizou o trabalho. Vejam, e a introdução desse processo vai racionalizar o trabalho. Esse processo de racionalização do trabalho, isto é, produzir com menor custo e menor tempo. Então, nós temos duas pessoas, como eu tinha falado antes, que foram importantes nesse processo, que é o Henry Ford e Henry Taylor, né, que são os dois idealizadores dessa nova técnica de produção. É isso? Esse modo de organizar a produção ficou conhecido como Taylorismo-Fordismo. Nós vamos falar, então, um pouco de cada um dessas pessoas, né? O que é o Fordismo e o que é o Taylorismo. Certo? Vejam lá. Fordismo é originado da palavra, do nome Henry Ford, né? Um empresário norte-americano do ramo automobilístico, que ele vai dizer o seguinte, ó, ele tem empresa, ele vai dizer, que vai pregar na empresa dele que é preciso se dedicar apenas a um produto, você fazer um produto só, além de dominar a fonte de matérias-primas. Então, essa ideia que ele divulgava. Então, ele produzia automóveis, ele vai produzir sempre o automóvel, o mesmo automóvel, da mesma maneira, da mesma forma, não vai ter a mesma cor, todos os automóveis deles eram preto, né? E todos do mesmo estilo, não existia automóvel diferente do outro, todo mundo tinha o mesmo automóvel, né? Para dinamizar a produção e evitar desperdício de tempo, ele desenvolveu a chamada linha de montagem que nós vimos aí. Então, o produto, o trabalhador não tem que se deslocar de um lugar para outro para ir buscar peça. Veja, o tempo que você perde, você saindo de onde você está, até você ir pegar uma peça lá no almoxarifado. Nesse intervalo de tempo, você encontra com alguém no caminho, um companheiro, você vai conversar com ele, você já perdeu tempo. Então, ali, o produto vem ao trabalhador que está ali em frente da linha de montagem, né? E ele vai, então, só colocar uma peça e apertar um parafuso, né? E aí vai assim, com isso você vai ganhar tempo, né? Você não vai ter que se deslocar. Então, quanto menos o trabalhador se deslocar do local, menos tempo ele gasta e maior a produtividade no final, certo? E o Taylor, daí a palavra Taylorismo, deriva de Frederick Taylor, um engenheiro que buscava aumentar a produtividade, controlando os movimentos das máquinas e dos homens no processo de produção. Ele vai ser importante, né, a ideia deles, porque eles vão, então, revolucionar a produção. Você vai ter, então, uma produção em massa muito grande. Por exemplo, o automóvel vai cair de preço, porque se você produzia poucos automóveis produzindo ali manualmente, com a esteira, com o processo de mecanização, você vai produzir muito mais. Então, enquanto, por exemplo, um metalúrgico vai moldando ali, por exemplo, o paralama do automóvel, fazendo aquilo no martelinho na mão, você vai ter, então, uma prensa elétrica que vai moldar, você vai criar um molde, e ele vai moldar aquele paralama. Então, você vai fazer vários paralamas da mesma forma e com maior rapidez. Não é isso? Então, a linha de montagem, os processos do Taylorismo Fordismo foi fundamental nesse processo. Vamos lá, então? A segunda revolução industrial e o imperialismo, né? Vamos, então, falar agora desse processo do imperialismo. Entende-se por imperialismo o processo entre 1870 e 1914, quando os países industrializados da Europa, assim como os Estados Unidos da América, conquistaram política, econômica e culturalmente a Ásia, a África e a América Latina. Por que se deu isso, professor? Porque eles aumentaram a produção, aumentaram também a população, e eles precisavam, então, conquistar novos espaços para comercializar os produtos, adquirir matéria-prima. Eles precisavam de matéria-prima. Você sabe que tudo que nós produzimos vem da natureza, então nós precisamos de ferro, de madeira, precisamos de carvão, precisamos de petróleo. Então, tudo isso é importante nesse processo. Então, quem tem mais
possessões territoriais, vai ter mais possibilidade de ter matéria-prima e de ter mercado consumidor para os seus produtos, não é isso? Vamos lá, então, continuar? Muito bem. Causas, né, dessa expansão imperialista. Quais são essas causas? Vamos lá? A busca, como eu já falei para vocês, a busca de matéria-prima e de mercado consumidor, né, pelos países industrializados. A expansão demográfica dos países industrializados no fim do século XIX forçou a procura de novos territórios para escoá-la. Assim, ao mesmo tempo que davam vazão à massa de desocupados povoando as suas colônias. Então, aquelas pessoas que estavam ali, né, sem fazer muita coisa, eles levavam para a colônia, né, trabalhar nas colônias. E em busca também de mercado consumidor, né, e também mercado fornecedor de matéria-prima, certo? Muito bem. Busca, né, de base para tráfico marítimo, para a partir daí criar entrepostos, né, para os seus produtos. Muitas vezes os países ocupam certas posições para impedir que o outro fizesse, né? Ou ainda para assegurar os territórios já ocupados. Então eles iam então criando possessões ali, colocando gente, né, para ocupar o espaço. Como nós falamos, os missionários foram também importantes nesse processo, né? Os missionários católicos e protestantes em busca de espaço na África e na Ásia para a evangelização entre, né, os anos de 1830 e 1870, contribuíram para a colonização, que é o que nós chamamos de imperialismo, né, expansão imperialista pelo mundo. O desejo de aplicação de forma lucrativa dos capitais excedentes nos países industrializados. Então, os países iam, então, agora exportar também capital para os países onde eles estavam chegando, certo? Muito bem. Os processos tecnológicos, principalmente das comunicações, né, e desenvolvimento de ideologias racistas que afirmam ou afirmavam a superioridade da raça branca. Isso é interessante nesse processo de imperialismo. Por quê? Porque eles achavam que eles tinham o direito, né, de fazer isso, de colonizar as outras regiões, porque eles se achavam os melhores, né, se achavam os desenvolvidos, se achavam os civilizados. Então, todas aquelas pessoas que não tinham conquistado o desenvolvimento industrial, para eles, essas pessoas eram inferiores, né? Eram inferiores, eles precisavam levar a eles o desenvolvimento. Então, na cabeça dessas pessoas, né, dos europeus principalmente, desenvolver significava industrializar. Se você não tivesse indústria, você não estava desenvolvido. Mas parece que essa ideia ela também ainda não acabou, né? Ela ainda persiste até no século XXI, né? Que é uma ideia de que desenvolvimento é sinônimo de industrialização. Infelizmente, essa ideia que ainda tem muito, né? Atualmente ainda, né? De que é preciso industrializar. Então, nós vamos ver aqui 5 características fundamentais do imperialismo a partir de Land, né? Diz o seguinte, que a concentração da produção e do capital foi levada a um grau tão grande de desenvolvimento que criou os monopólios e os oligopólios, os quais desempenham um papel decisivo na vida econômica. Então, o que são os monopólios? Você vai monopolizar, mono significa um, né? Você vai ter o monopólio daquele tipo de produção. Se você produz, por exemplo, carro, então você vai dominar o mercado da produção de carro. Então, os oligopólios, então são formas que foram criadas pelo processo do desenvolvimento capitalista com o desenvolvimento da indústria. Houve também a fusão do capital monopolista industrial com o capital bancário e o aparecimento do capital financeiro e da oligarquia financeira.
Professor, o negócio está enrolado aí, né? Monopólio industrial. Você tem a indústria, muitas vezes você tinha a indústria, mas você não tinha o capital, né? Agora vai haver uma fusão do capital. Quem é o capital estava com o banco, né? O banco que emprestava dinheiro. Você tinha a industrialização, mas você não tinha o dinheiro. Agora você vai ter a mesma empresa, a mesma indústria que produz, por exemplo, o automóvel, ela também vai ter o banco, né? Junto ali. Quando você quer comprar um carro, a própria empresa que te vende o carro, ela te financia, né? Então, essa junção aí do capital produtivo com o capital financeiro, né? Então, essa junção que acontece aí, certo? E aí, o capital financeiro com da oligarquia financeira. Então, há essa junção entre capital industrial com capital bancário e capital financeiro, né? Então, você vai ter uma coisa só, né? Então, as indústrias vão criar monopólios nesse sentido aí. Muito bem. Exportação de capitais, ao contrário da exportação de mercadorias, adquire importância particularmente grande. Então, você não vai só exportar mercadoria, você também vai exportar capital, isto é, dinheiro, né? Porque você vai emprestar dinheiro, os bancos, né, vão emprestar dinheiro, vão emprestar capital para os países em desenvolvimento ou para os países pobres, que vão pegar esse dinheiro emprestado para se desenvolver, para criar indústria, né, para desenvolver suas indústrias. Veja, então, você vai exportar mercadoria, mas você vai exportar também capital, né, vai exportar dinheiro. Com isso, vai aumentar ainda mais o processo produtivo. Formação das associações monopolistas internacionais que partilham economicamente o mundo entre si. Então, nós vamos ver, na próxima aula, aí, nós vamos ver essa questão da partilha, né, da África, da Ásia, entre esses grandes monopólios e oligopólios. A partilha territorial do mundo entre as potências capitalistas mais importantes, aí a Inglaterra, a França, a Alemanha, né? Então, vão partilhar, né, o mundo entre eles, certo? Muito bem. A partir dessa ideia do imperialismo, né, desse desenvolvimento, nós vamos ver que surgiu aí, no século XIX, as chamadas teorias racistas, né, as teorias racistas do século XIX. Então, no fim do século XIX, surge o capitalismo monopolista e oligopolista, que levou a Europa a buscar novos mercados consumidores e fornecedores de matéria-prima, configurando o que nós chamamos de imperialismo, né? Então, esses países vão dominar os países menos desenvolvidos, certo? Então, esse processo de dominação dos países, principalmente da Europa, né? Estados Unidos, mas o forte era a Europa, que vão dominar os países menos desenvolvidos. Isso tem um nome, chama-se imperialismo, né? O imperialismo. Muito bem. Então, o imperialismo encontrou nações que estavam longe de viver os valores capitalistas. Estavam num processo aí, né, de agricultura, né, em outras maneiras de se organizar economicamente. Diante disso, a Europa se sentia na obrigação, entre aspas aqui, de levar a civilização, que significava, claro, a industrialização, né? Então, para você ser civilizado, você tinha que ser industrializado. Então, os países da América, os países da África, os países da Ásia, que não tinham ainda conquistado a industrialização, esses países não eram civilizados. Então, precisavam ser civilizados. Significava dizer o quê? Precisavam se industrializar, né? Isto é, precisavam se desenvolver. Então, na ideia, na cabeça, né, dessas pessoas, desenvolvimento é sinônimo de industrialização. E aí nós vamos ver que esse processo vai gerar toda uma questão de meio ambiente, né, de mudanças climáticas, de tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje, esse processo, né, da busca de matéria-prima, porque a indústria ela vive com
produtos que vêm da natureza, né, com aquilo que nós tiramos da natureza, e vai haver então aí o esgotamento, né, do nosso planeta, como a gente está vendo. Muito bem. E aí, nós vamos então, nesse contexto todo, né, surgiram as teorias que davam sustentação a práticas dominadoras e exploradoras das potências europeias sobre os povos dominados, tais como o etnocentrismo e o darwinismo social, né? Então, etnocentrismo é que a Europa se sentia que ela era a etnia pura, né? Que todo mundo tinha que ter as mesmas características que eles, tinham que pensar como eles, tinham que rezar como eles, tinham que vestir como ele, né? Tinham que ter o mesmo Deus, né? Então, essa é a ideia do etnocentrismo. E do darwinismo social, que é a teoria que nós vimos, que foi pega do darwinismo, né, do processo de evolução, da teoria da evolução das espécies, e eles introduziram isso na sociedade, né, na história, na sociologia. Então, o que era o darwinismo social? É que as empresas, né, as cidades, as populações que não eram desenvolvidas, eram inferiores e que elas tinham que ser dominadas para poder se superar, né? O que o darwinismo dizia? Que as espécies mais fortes, elas se impunham e sobreviveriam. Então, ele dizia a mesma coisa com a sociedade. As sociedades, que eles chamavam de inferiores, menos civilizadas, que não eram civilizadas, elas tinham que ser dominadas por aquelas que eram mais fortes, que eram melhores, né? E aí tem todo esse processo de racismo, né, e de teorias discriminatórias e etnocêntricas. O darwinismo social defendia que, assim como houve a seleção natural das espécies animais, onde sobrevivem os mais fortes, também ocorria com as sociedades. Portanto, somente sobreviveriam as sociedades mais fortes, isto é, aquelas que fossem industrializadas, que tivessem desenvolvidas. Segundo eles, desenvolvidas era a mesma coisa que industrializada. Daí esse processo de levar à industrialização, certo? Vejam lá. Portanto, na selva, né, das lutas entre classes, nações e raças, tornava-se normal e justificado não só que os vencedores dominassem os povos inferiores, mas também que os eliminasse em benefício da sobrevivência da espécie humana a longo prazo. Vejam lá, né? Então, uma ideia que perpassou toda essa época e, infelizmente, né, ela não sumiu, né? Ela ainda parece que agora está voltando, né, infelizmente, essas ideias. Muito bem. Então, vejam lá. O racismo foi utilizado como justificativa ideológica do colonialismo e subjugação dos povos não europeus como nação civilizada. Ou como uma ação civilizatória, não é isso? Era necessário que a Europa levasse, entre aspas, a civilização, o desenvolvimento para esses outros povos. Então, eles tinham autoridade de subjugar esses outros povos, porque eles eram melhores e tinham que purificar, né, então, toda a sociedade, todas as culturas, porque eles, a cultura existente, e que no sentido de cultura, era só a europeia, as outras não existiam, né? Então, para você ser desenvolvido, ser civilizado, você tinha que pensar, sentir, comer, beber, rezar como eles, certo? Muito bem, ficamos por aqui. Esperamos que vocês tenham entendido ou tenham colocado mais algumas dúvidas para vocês buscarem, pesquisar e conhecer melhor. E a gente fica por aqui e até uma próxima.